O Templo de Salomão. Parte 26. No vídeo anterior, vimos que as árvores usadas no templo não eram escolhidas ao acaso, mas carregavam profundo significado espiritual e profético. Falamos primeiro da palmeira, gravada em praticamente todas as partes do templo: paredes, portas, pias, lugar santo e santíssimo. Depois estudamos a oliveira, a árvore do azeite, símbolo direto da unção do Espírito Santo, tanto sobre Cristo, o ungido, quanto sobre a igreja. Mostramos, então, que cada madeira do templo, cedro, cipreste, sândalo, palmeira e oliveira, apontava para um aspecto de Cristo, e para o caráter de Cristo sendo formado nos crentes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Entramos agora em um nível ainda mais profundo do simbolismo do templo, as ornamentações das tábuas. Vamos ao conteúdo. As ornamentações das tábuas. E todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas em entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. 1 Reis 6 verso 29. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. 2 Crônicas 3 do verso 5 ao 7. As tábuas de cedro foram ornamentadas, de acordo com o comando divino, decoradas e trabalhadas e embelezadas com ornamentações e gravuras. Elas haviam perdido sua beleza natural, mas agora possuiriam a beleza do Senhor. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61 verso 3. Isto fala de Cristo e de seu povo que perdeu a beleza do homem natural e recebeu a beleza dada por Deus. Uma beleza espiritual, uma beleza preciosa aos olhos do Senhor. Esta beleza interna e externa foi esculpida neles pela mão daquele que os criou, não pelas mãos deles mesmos. Não era algo natural neles mesmos, mas dado e ordenado por Deus mesmo. Assim, Deus esculpiu no crente, interna e externamente, pelos instrumentos de ornamentação da sua palavra e de seu Espírito, a beleza do Senhor Jesus Cristo. Isto deve estar entranhado em nós e nos revestindo. A mesma beleza esculpida na porta do santuário deveria estar esculpida sobre as paredes. A mesma beleza que está em Cristo deve estar esculpida e manifestada em seus santos. Frutos, colossíntidas, pepinos selvagens, 1 Reis 6 verso 18. Vemos a menção das colossíntidas em 2 Reis 4 do verso 38 ao 41. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. 2 Reis 4 do verso 38 ao 41. Colossíntida ou colicíntida é o nome de um fruto venenoso, semelhante à laranja, nascido numa trepadeira que na cidade de Gilgal, em Israel, crescia em parra brava, cuja folhagem era semelhante à videira. 2 Reis 4 do verso 38 ao 41. O fruto desse vegetal é amargo e venenoso, podendo provocar hemorragia intestinal e morte, sendo ainda encontrado em lugares arenosos perto do mar Mediterrâneo e do Mar Morto. Pela vinha de Sodoma. Deuteronômio 32 verso 32, e pelo veneno, Deuteronômio 29, 18, talvez se refira à mesma planta. Observe pelo texto bíblico que o profeta mandou que fosse trazida farinha. E, após deitar na panela a farinha, deu de comer ao povo, pois não havia mais mal nenhum na panela.
sabemos que a farinha é um tipo de Cristo como nossa oferta de manjares. Isto fala de sua humanidade perfeita, sem pecado. Aquele que tem todas as áreas de sua vida extremamente trabalhadas, perfeito. Ver oferta de manjares no resumo de Levítico. Interessante notar também que a planta era uma parra brava. Ou seja, sua folhagem era semelhante à da videira, porém seus frutos eram venenosos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mais interessante ainda é o fato de esta planta ter nascido em Gilgal, ou seja, em tese um local cuja significação espiritual é a de indicar o local onde a carne é lançada fora. Isto mostra que posição não garante disposição. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3, para o ocidente, 3, para o sul e 3, para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Este mar de bronze ou tanque de bronze era, na verdade, um imenso dique redondo, com 5 côvados de altura e 10 de diâmetro de uma borda a outra. Possuía uma linha de 30 côvados em sua circunferência. Ele era feito de bronze maciço, com cerca de 1 palmo de espessura. Sua borda era curvada com um cálice, com a aparência de um lírio, enquanto que na parte inferior havia 2 fileiras de frutos, colossíntidas, pepino selvagem, 10 para cada côvado. A capacidade deste tanque era de 2.000 batos, ou 40.000 litros. Ele era apoiado por 12 bois de bronze, 3 a 3 voltados para cada ponto cardial. Assim como a bacia de bronze lidou com o pecado, posto que o bronze fala do juízo contra o pecado e pelo fato de ele ter sido feito com os espelhos das mulheres, assim também o mar de fundição lidou com o eu, posto que também era de bronze e foi feito com os despojos dos povos inimigos nas batalhas de Davi. Logo, pós-Jordão, e sabemos que ali estavam os povos genericamente chamados de cananeus como representativos das esferas relacionadas ao nosso eu. O topo da borda deste mar de fundição estava ornamentado com flores de lírios. O lírio fala da pureza, da beleza e da fragrância do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos disse para atentarmos para os lírios do campo, pois nem Salomão em toda sua glória se vestiu com um deles. Mateus 6 verso 28, e Lucas 12 verso 27. Assim como havia na ornamentação flores de lírios, assim também haviam 2 fileiras de frutos, ou colossíntidas sob a borda. 1 Reis 7 verso 24. A concepção hebraica de frutos diz respeito às colossíntidas que são frutos de forma oval, também chamados de pepinos selvagens. Aqui vemos 2 simbolizações interessantes. De um lado a colossíntida representa a natureza humana sem Cristo, porquanto como vimos na história de Eliseu, estes frutos eram venenosos. Logo, a fala para aqueles que comiam daqueles frutos era, morte. Morte. De outro lado, a simbolização do fruto, nesta concepção hebraica, nos remete ao fruto do Espírito no qual está a semente da palavra. Gálatas 5 verso 22. 1 Coríntios 13. É importante salientar que o fruto só deixou de ser venenoso, e pode ser comido, após a farinha ser lançada na panela. Logo, a simbolização da colossíntida remete à vida de Cristo que, a exemplo da farinha, foi oferecida para ser comida para nós. E, assim sendo, podemos imaginar a realidade manifestada nestas 2 fileiras de colossíntidas na borda inferior do mar de bronze, isto fala de porção dupla, fruto do Espírito e dons do Espírito. A porção dupla aponta para a plenitude da operação do Espírito. Como haviam 10 frutos em cada 10 côvados da circunferência do mar de bronze, considerando que ele tinha uma circunferência de 30 côvados, chegamos a 30 vezes 10 côvados é igual a 300 frutos. E, sabemos que nas Escrituras, o número 300 é representativo do remanescente. A Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento foram preservados no dilúvio. O exército de Gideão tinha 300 homens valentes que derrotaram os midianitas.
Sansão utilizou 300 raposas e destruiu a plantação dos filisteus. Enoque caminhou 300 anos com Deus e foi arrebatado para Deus. 10. Número da lei e ordem divina. 30. Número da consagração. 300. Número do remanescente fiel. Logo, ao vermos as colossíntidas esculpidas nas paredes internas do templo, e entendendo o templo em sua aplicação para o crente tanto individual quanto corporativamente, podemos com base nos dados supramencionados sugerir que sua significação possui dupla referência. Consciência profunda que o remanescente fiel possui de sua pecaminosidade e do valor e da grandeza da obra da cruz, Cristo como nossa oferta de manjares. A plenitude do Espírito manifestada em porção dupla para aqueles que se alimentam de Cristo como sua vida. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.